Eu te desafio a encontrar na Bíblia onde foi que Jesus criou uma nova religião. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você ainda não me conhece, eu sou a Cíntia e este é o canal Mestre da Cocriação. Aqui eu falo de cocriação à luz dos ensinamentos do Mestre Jesus. Compartilho com vocês também a minha jornada desde a minha saída do sistema religioso até os dias de hoje, onde eu continuo em uma expansão de consciência e evolução espiritual crescente. Vamos juntos nessa jornada? Então fica comigo que nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre onde está nas escrituras sagradas a palavra de Jesus estabelecendo uma nova religião, criando um sistema religioso. Você já procurou? Você encontrou? Eu procurei. Eu procurei muito, porque eu fiz parte do sistema religioso evangélico por mais de 10 anos. E eu era uma pessoa muito interessada em aprender. Quando eu, que era católica, comecei a frequentar a igreja evangélica, eu tinha muitas perguntas. Eu sempre fui aquele tipo de pessoa que questionava. E eu muitas vezes não me dei por satisfeita com as respostas que me davam. Apesar de não aceitar muito bem as explicações que me davam sobre alguns temas que eu questionava, eu acabava aceitando, né, e levando daquela forma. Porque existia ali, né, uma certa concordância geral sobre alguns assuntos, sobre alguns temas, e esse é o meu ponto, tá? Não sei se você que está me assistindo aí, se você sentia a mesma coisa, mas eu me sentia até mesmo amedrontada e desencorajada para falar que eu não concordava, tá? Para discordar de alguns temas. Então eu acabava aceitando. Eu passei a pregar a palavra também dentro das igrejas evangélicas. Eu era líder de jovens no ministério e em algum momento eu não suportei mais a falta de respostas, a discrepância, as contradições. Então eu passei a mergulhar num estudo da palavra mesmo, buscando nos idiomas originais, tá? Lá no hebraico para o Antigo Testamento, no grego para o Novo Testamento, buscando em versões diferentes também, de traduções diferentes, buscando em escritos históricos, eu busquei informações. E nessa busca eu entendi que o sistema religioso como um todo, ele é uma falácia, que o sistema religioso como um todo, ele não tem sustentação e embasamento na palavra, nas escrituras, tá? E o que eu digo hoje, tá? As pessoas me perguntam às vezes aqui nos comentários: ah, mas o que você está fazendo hoje? Você não serve mais a Cristo? Pelo contrário, eu me tornei uma pessoa cristã de verdade. Eu me tornei uma pessoa que tem hoje de verdade um relacionamento com Deus. Porque eu tirei o sacerdote homem do meio de mim e de Deus, de mim e de Cristo. Eu consegui fazer de Jesus o meu sacerdote, meu único sacerdote. Eu consegui ter uma relação verdadeira com Deus a partir do momento em que eu saí da religiosidade. Hoje eu posso dizer que realmente eu sou uma pessoa que tenho espiritualidade ativa, que tenho uma vida com Deus, com Jesus, que sigo os mandamentos de Jesus, que sirvo a Jesus de verdade, o que outrora eu não fazia. E o que eu posso dizer para vocês que fez diferença para mim neste momento de saída? Em primeiro lugar, tá? E é o conselho que eu dou às pessoas. Olhe para os evangelhos. Os evangelhos trazem a palavra de Jesus. O restante do Novo Testamento, ele é composto por diversas cartas,
cartas endereçadas a pessoas em uma outra época, situações de uma outra época, endereçadas a pessoas em um outro contexto, não a nós. Então, essas cartas deveriam ter valor unicamente histórico, só para que a gente entendesse como as coisas aconteciam naquele tempo, mas não para que nós praticássemos os conselhos que são dados nessas cartas. O que nós devemos olhar são para os evangelhos, porque ali nos evangelhos está o que nós precisamos saber, porque tudo o que nós precisamos saber foi dito. O mestre Jesus mesmo não ensinou sobre isso, sobre como se vestir, sobre como se portar, porque o mestre Jesus ele ensinou aquilo que era o essencial e que transformaria todas as outras coisas. Ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao teu próximo como a ti mesmo. Quando você cumpre esses rudimentos, você cumpre todos os outros. Então, todas essas outras regras impostas àquelas pessoas não foi, obviamente, por maldade, mas foi por querer ajudar esses escritores, eles acabaram criando uma situação que muito se afasta daquilo que Jesus ensinou. As pessoas elas precisam ser levadas a pensar por conta própria, a analisar por conta própria. Certa vez eu pedi um conselho para alguém que eu tenho aqui nessa vivência no planeta Terra como um auxiliador, um professor, um mestre. E eu me aconselhei com ele e veja bem, ele é um seguidor de Jesus também. Em momento algum, ele me disse o que eu deveria fazer. Ele me levou à reflexão sobre a minha situação. Não muito longe, existem outros sábios também que, como por exemplo, Sócrates, que ele, quando consultado pelas pessoas, ele não dizia o que elas deviam fazer, mas ele fazia questionamentos, ele as fazia pensar. Então, eu vejo isso como um ponto muito importante, você ensinar a pessoa a pensar e a encontrar as respostas, não é? Você trazer para ela o conteúdo, você trazer para ela as situações, olha isso, mas pense por si mesmo. O que eu vou trazer para vocês aqui hoje, você deve analisar, refletir e tirar suas conclusões. E como nós estávamos falando acerca do sistema religioso, eu vejo, numa opinião minha muito pessoal, que ele é alicerçado muito nas próprias cartas. Né? E aquele dia a dia relatado ali, né? Muitas coisas são utilizadas para embasar o sistema religioso, como por exemplo a Santa Ceia, que ela é embasada numa passagem, né, de uma carta. Existe também uma base que eles utilizam na Páscoa, mas a base mais forte que eles utilizam é da carta de Coríntios. Então, estas cartas, elas, na minha opinião pessoal, não devem ser olhadas por nós como nossos guias, nosso modelo de vida, não. Os evangelhos foram nos deixados por ensinamento. Né? Ali constam os ensinamentos do Mestre Jesus, e ali existe toda a sabedoria necessária para que a gente viva uma vida reta, justa, plena, em direção à luz, ao caminho que Jesus nos ensinou. Tá? Então, assim, analisando também a questão da escolha destes livros todos que entraram para a Bíblia Sagrada, eles foram escolhidos por homens. Né? Usam-se o argumento de que foi por inspiração divina, mas é muito fácil você fazer escolhas e dizer que foi por inspiração divina e todos os demais terem que simplesmente aceitar. Né? Então eu acredito que foi por interesse, porque muitos desses livros dão suporte ao sistema religioso que se criou, né,
naquele tempo e se mantém ainda nos dias de hoje. Por mais que as cartas sejam muito informativas, como eu já disse, tudo que nós precisamos saber estão nos evangelhos. E tudo que nos foi dito ainda de mais importante, vamos dizer, falando em termos de mandamentos, foram os dois que Jesus deixou. E são muito simples, né? Infelizmente, as pessoas fogem do que é simples. Elas não conseguem aceitar que é tão simples. Eu pergunto por quê? Por que não aceitar que é simples? Por quê não aceitar que o que Jesus trouxe é realmente simples? Jesus jamais deu instruções para criar um sistema religioso, uma religião, para construir templos. O que Jesus disse, o que Jesus deixou ordenado foi o ide, né? Então, o que nós podemos entender é que ele preparou os seus apóstolos para ensinar aquilo que ele ensinou e para trazer essa mensagem para mais e mais gerações. Foi isso que Jesus trouxe. E se fosse necessário algo mais, certamente Jesus teria dito. E até agora eu me lembro de uma passagem que está em uma carta de Tiago. Vamos ler então, né? Tiago, tá? Tá lá em Tiago 1:27, tá? Nós vamos ler essa passagem porque Tiago entendeu uma coisa que muitos não entendem, né? Ali ele diz assim: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então aqui ele faz uma observação sobre o amor, né? Sobre se guardar incontaminado, de visitar, de ajudar aqueles que precisam, não é? Ele entendeu, ele falou de forma diferente, ele direcionou, mas ele não saiu daquilo que Jesus ensinou, que é o amor. Veja que interessante isso. Quando eu vejo alguns ensinos nas cartas falando sobre o modo de se vestir, por exemplo, eu vejo que não é um direcionar. Tiago, ele pega o que Jesus fala sobre o amor, ele direciona. Ele pega exatamente o que Jesus ensinou como mandamento e direciona para os órfãos, para as viúvas, para ajudar os que precisam. Já quando um escritor fala do modo de vestir, de se portar, dos cabelos e da imagem externa, ele não está falando do amor. Ele está criando seus próprios preceitos. Ele está saindo de Jesus. Ele está deixando Jesus de lado e criando suas próprias regras e disseminando essas regras a outros, o que é muito perigoso. Nós podemos ver o que isso se tornou com o tempo. Muitas igrejas em que as mulheres não podiam sequer cortar as pontas dos cabelos, não podiam depilar partes do corpo, baseado em ordenanças de homens. Mas, veja bem, eu digo isso e não digo isso como uma crítica, uma acusação a esses que escreveram essas cartas, porque eu duvido muito que esses homens sequer acreditassem que isso poderia acontecer. Que essas cartas que eles escreveram pudessem ser pegas e transformadas no que foi transformado nos dias de hoje. Eu duvido muito que eles tivessem dimensão, ideia disso, que eles pudessem sequer sonhar que isso aconteceria. Acredito eu que não. Posso estar enganada? Posso, mas acho que não. Acho que foi, infelizmente, algo que eles não imaginaram. Mas é claro que isso não tira, né? Não tira a responsabilidade. Nós somos responsáveis pelas nossas atitudes, pelos nossos pensamentos, nossas falas, nossos desejos, tudo. Eu falo aqui no canal, nós somos co-criadores. Né? Deus é criador e nós somos co-criadores. A nossa realidade nós criamos porque nós temos o livre-arbítrio e criamos juntamente com Deus, que é o todo, que é o todo-poderoso, que é aquele que sustenta tudo e em quem está tudo.
Mas aquilo que acontece na nossa vivência pessoal é nossa responsabilidade. Nós criamos, de forma direta ou indireta, consciente ou inconsciente. Eu falo muito sobre isso aqui no canal. Justamente por quê? Porque eu acredito que quando a gente sai do sistema, aí é o momento de crescer. Não é o momento de parar como muitos pensam. Ah, saiu do sistema, agora vai fazer o quê? Não vai mais ter fé, não vai mais acreditar em nada, vai abandonar Jesus? Não. Pelo contrário. Agora é o momento de entender que nós estamos aqui para evoluir e de subir, avançar exponencialmente, entrar num crescimento exponencial, num crescimento grande, numa expansão grande. E expandir exige que nós nos coloquemos na posição de responsáveis, não de vítimas, mas responsáveis por aquilo que criamos. E agora, caminhando já para o encerramento desse vídeo, não saia daí ainda tem coisas importantes que eu preciso falar com você, mas eu te convido a uma reflexão. Por quê? Por que Jesus passaria por tudo que ele passou, enfrentaria tudo que ele enfrentou, para dar fim a uma era de religiosidade como ele deu, para simplesmente iniciar outra era de religiosidade? Faz sentido isso para você? Por que Jesus se sacrificaria como se sacrificou para simplesmente encerrar algo e reiniciar depois, de forma muito semelhante? Ele não queria religiosidade. O que Jesus quis sempre foi que nós tivéssemos e tenhamos uma relação íntima com Deus, com o nosso Criador, conscientes de quem somos, conscientes de que somos divinos, porque somos filhos de Deus, de que Ele habita em nós, conscientes de tudo que nós podemos. Ele disse, né, aos seus apóstolos que eles poderiam fazer coisas tão grandes quanto as que ele fez e ainda maiores. Isso é a consciência de ser, a consciência de ter Deus habitando em nós. Quando nós temos essa consciência, nós entendemos o quão longe nós podemos ir. E Jesus nos ensinou isso. Jesus ensinou aos seus apóstolos, obviamente, eles tinham uma missão naquele tempo e ele falava dos sinais que ele fez, né? E que os apóstolos poderiam fazer também. Mas ele nunca disse também que isso se encerraria, né? E que depois de certo tempo não poderíamos mais, né, fazer grandes coisas. Óbvio que os sinais naquele tempo tinham uma importância muito singular. Hoje, nós precisamos cocriar aquilo que nos aproxima de Deus e aquilo que faz sentido para que tenhamos uma vida melhor e mais abundante, né? Embora ainda existam muitos sinais acontecendo, né? Para que as pessoas creiam que realmente existe um Deus vivo e que Ele está aqui conosco. Mas, resumindo, essa ideia de que Jesus veio e que depois existiria uma nova religião, ela não faz sentido algum. E eu espero que as pessoas consigam acordar para isso o quanto antes, despertar para a verdade, né? Que Jesus veio nos trazer. Eu quero falar para você também que se você tem interesse, tá, em estudar a palavra, entender por que o sistema religioso ele não tem embasamento bíblico, eu tenho um estudo bíblico que eu fiz, tá? Logo que um pouco antes de sair do sistema, eu fiz um estudo, porque tudo o que eu pesquisei, eu comecei a colocar no papel, com um embasamento sobre templos, dízimos, obreiros, pastores e tudo mais, tá? Esse estudo, ele traz de forma bem simples e didática, tá? E eu estou disponibilizando, como algumas pessoas me pediram, estou disponibilizando para vocês aqui, através de um link que está na descrição desse vídeo, por um valor bem simbólico, tá? Ele
Foi um trabalho que eu fiz, levei muito tempo para completá-lo, mas estou disponibilizando por um valor simbólico. Você vai clicar no link e vai conseguir fazer o download imediatamente e já começar a utilizar ele, tá bom? Se você não tiver condições, eu vou também te proporcionar que você tenha acesso a esse conteúdo, tá? Mas repito, é para quem não tem condições de adquirir. Então você vai num link um pouco mais abaixo, aqui na descrição do vídeo também, e vai preencher um formulário de solicitação. Como todo esse trabalho de envio é feito manualmente, você vai ter que ter um pouco de paciência, tá? Pode demorar em torno de 30 dias, um pouco mais, porque eu vou precisar fazer isso um por um para enviar o link às pessoas que necessitam, ok? Além desses dois links, você vai encontrar também o link caso você se interesse pelo livro Cristianismo Pagão. Esse é um livro de Frank Raviola, que foi um livro que me ajudou muito logo na minha saída do sistema religioso. Ele elucidou muitos questionamentos que eu tinha e foi luz na minha consciência. Se você quiser adquirir, é um livro bem difícil de encontrar, então eu coloquei o link aqui para quem estiver interessado, porque já haviam me pedido nos comentários em um outro vídeo, tá? Então, eu vou encerrando por aqui. Eu peço também que você não esqueça de se inscrever aqui no canal, curtir e compartilhar esse vídeo com mais alguém. E lembre-se, a verdade não teme perguntas. Então, continue questionando. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.